ontem que reduziu o valor de venda para as refinarias do diesel. Mas, como sempre acontece, o valor não está mais baixo nas bombas. O Guilherme Oliveira, nosso repórter, está pelas ruas de São Paulo, passando em vários postos de combustível. E aí, Guilherme, nada dessa redução? Bom dia. Fala, Lupato, tudo bem? Bom dia para você, para o Sabino, para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Não, essa redução ainda não aconteceu nos postos aqui da capital, pelo menos da zona oeste de São Paulo, nos postos em que passei por essa manhã, e a justificativa é a mesma. O estoque nos postos ainda é o estoque do diesel antigo, do valor antigo. Portanto, assim que chegar o novo diesel, o novo combustível, já com esse valor reajustado, aí sim também haverá essa queda na bomba no litro do diesel. Mas, pessoal, já avisando, essa redução não será de 17 centavos de forma alguma. Até no próprio anúncio, a Petrobras já disse, né? Um anúncio de uma queda, melhor dizendo, no litro do diesel de 17 centavos, mas por causa da mistura com o biodiesel que vai para as distribuidoras, essa queda já seria de 15 centavos. Mas eu estou num posto aqui de uma determinada bandeira na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, inclusive para quem está na live e acompanha, eu estou na frente da CEAGESP, o maior entreposto da América Latina, e por aqui passam centenas de caminhões diariamente, principalmente os caminhoneiros autônomos que usam do diesel toda hora para trafegar por esse país, para levar os carregamentos, os alimentos. Enfim, nessa determinada bandeira desse posto em que eu falo aqui, a redução será de 10 centavos nas bombas a partir de amanhã. Hoje ainda não. Qual foi a justificativa do responsável por esse posto? 5 centavos ficaram parados na margem de lucro das distribuidoras. Só para a gente entender, também para o ouvinte ficar sabendo como que funciona essa cadeia produtiva do combustível, a Petrobras anuncia uma queda do litro de algum determinado combustível, nesse caso a gente está falando do diesel, das refinarias para as distribuidoras têm as margens dela também de lucro, as distribuidoras repassam para os postos e, por fim, os postos também têm autonomia de ter uma margem ali de lucro, ou seja, só lá no fim da cadeia é o consumidor final, a gente que abastece os nossos veículos nos postos aqui do país. Então, nessa determinada bandeira, o reajuste, a queda, a redução do litro do diesel será de 10 centavos. Qual foi a justificativa da Petrobras para essa redução? Que o real ganhou força frente ao dólar e que, por isso, foi possível realizar essa redução do litro do diesel. Mas a outra explicação também, de acordo com o Adriano Pires, que é economista e fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o barril de petróleo no mercado internacional ficou mais barato e que, por isso, a Petrobras reduziu o litro do diesel. Vamos acompanhar o Adriano Pires. Nesses últimos meses, houve uma redução no preço do barril do petróleo e também o câmbio, né, ajudou. Então, o diesel já estava no Brasil, né, mais barato, mais caro, aliás, que o mercado internacional, o que possibilitou essa queda que a Petrobras anunciou. Então, do ponto de vista dos números, sim. Bom, e aí, sobre a autonomia dos postos, quem fala é o José Alberto Paiva, presidente do Sincopetro, que representa justamente os postos aqui de São Paulo, e o José disse uma coisa muito clara: a Petrobras falar que houve uma redução de 17 centavos é uma coisa, na bomba é totalmente outra coisa. Vamos acompanhar. Temos que aguardar para ver o que acontece. Porque, veja, falar que abaixou 17 é uma coisa, chegar a 17 no posto é outra totalmente diferente, né? Porque a gente tem as distribuidoras também, que tem que ver, tem o caso do imposto, PIS/COFINS, ICMS, tudo isso tem que ser considerado. Tem o valor do biodiesel, que também tem que ser considerado. Bom, e como eu disse, cada bandeira de posto também tem autonomia ali para colocar um valor. Nesse em que falamos, nesse posto, a redução será de 10 centavos. E os caminhoneiros sentem e muito no bolso. Conversei mais cedo com o Valdemir Geraldo da Silva, caminhoneiro há mais de 20 anos por aqui, saiu do CEAGESP e veio abastecer aqui nesse posto para seguir viagem. Ele fala dessa dificuldade. Vamos acompanhar. Para encher o tanque do seu caminhão, quanto que custa o diesel? Quase R$2.000 por aí. Muito difícil. O diesel, o valor subiu maior do que a da gasolina, né? Antigamente o diesel era quase o preço do álcool. Hoje em dia ele está mais caro que a gasolina, então
É um absurdo, né, para o trabalhador que carrega o Brasil nas costas aí. A Petrobras anunciou ontem uma redução do litro do diesel, mas nos postos essa redução ainda não aconteceu. Fica mais complicado ainda. O problema é que ele reduz, mas não chega no caminhoneiro. Se chegasse na bomba, aí ajudaria nós. E do contrário, se sobe o preço, aí sobe para todo mundo. Então, e quando reduz é 5 centavos, quando aumenta é 20, 50 centavos. Então, pra gente não muda nada isso. Bom, o Valdemiro falou, né, do preço do litro do diesel tá maior do que o preço do litro da gasolina. Aqui nesse posto, por exemplo, o litro do diesel nesse momento, R$ 6,49. Vai cair 10 centavos a partir de amanhã, R$ 6,39. Só que o litro da gasolina comum, R$ 6,29. Ou seja, o litro do diesel continuará mais caro de fato do que o litro da gasolina, pessoal. Guilherme, você já disse que só nas distribuidoras podem ficar já 5 centavos desses 17. Exatamente, Sabino. Do anúncio da Petrobras das refinarias para as distribuidoras, 2 centavos já foram perdidos de acordo com a própria Petrobras. Nas distribuidoras de algumas bandeiras, é claro, né, assim que falamos, as distribuidoras vão ficar com 5 centavos. E aí para o consumidor final restam então essa redução de 10 centavos. Cai quase pela metade, né, de 17 centavos que a Petrobras anunciou para o efeito prático 10 centavos. Agora é engraçado, né, Guilherme, porque o dono de posto aí com quem você conversou disse que só a refinaria que pegou ali a fatia dela e adicionou 5 centavos por litro na margem de lucro própria. Os donos de postos nunca fazem isso, né? Pois é, o dono dessa bandeira disse que o que chegar da distribuidora ele vai repassar, não vai ficar com nenhuma margem. Isso foi a fala dele, a gente confia, né? Já que ele está falando por aqui, responde por uma determinada bandeira, mas infelizmente é isso, né? No fim, sempre quem sofre é o consumidor final nas bombas, ou porque essa queda demora para chegar, ou porque não chega como foi anunciada pela Petrobras. Guilherme Oliveira, nosso repórter pelas ruas de São Paulo, acompanhando aí para ver se os postos de combustível já reduziram o valor do diesel após o anúncio feito ontem pela Petrobras. E não, nada de redução por enquanto. Obrigado, Guilherme. Valeu, Guilherme. Valeu, pessoal, abraço. Agora, se você